a mais um Mar de Amigos. Hoje com um tema muito especial, que é um tema que nós vamos recorrer aqui mais uma vez às autoridades desse segmento, que é para falar um pouco para a gente de energia. Murilo, pode falar um pouquinho para a gente qual a importância de uma energia a bordo da embarcação? Claro, primeiramente é um prazer receber vocês aqui no nosso stand aqui nessa feira maravilhosa e poder falar um pouco dos geradores da Caminhos Onan. Qual que é a energia, como é que é gerado isso, para que ele possa carregar um celular, alguma coisa assim? Legal, legal. Barcos menores, até por não ter grandes demandas energéticas dentro do barco, ele geralmente é abastecido com um sistema de baterias. Sistema de baterias 12 volts que vão alimentar a partida do motor e também inversores que vão pegar essa energia 12 volts e transformar em energia AC 110, 220 para, por exemplo, ligar uma geladeira, uma cafeteira e assim por diante. Que são as próprias baterias do barco, exato. E é carregada por um alternador. Por um alternador ou até mesmo por um carregador de baterias. E nesse caso, para poder utilizar esses carregadores, ele coloca a energia de cais e quando o barco está com o cais conectado, ele está carregando essas baterias. Quando ele sai com a embarcação, se o barco não tem gerador, aí sim os alternadores dos motores é que abastecerão as baterias. Entendi. Entendeu? E por sua vez as baterias vão transformar essa energia para uso interno, uso doméstico de uma televisão, de um micro-ondas e assim por diante. Tá? E aí esses barcos menores. Quando a gente começa a crescer o porte do barco a partir de 35, 40 pés, óbvio que isso não é uma regra, mas aí é onde a gente começa a trabalhar com os geradores, porque aí você começa a ter um maquinário que consome mais energia do barco. Por exemplo, o ar-condicionado, um dessalinizador, os próprios eletrônicos de navegação que começam a ser mais complexos, em maiores volumes, e aí para isso você tem a necessidade de uma demanda energética maior. É onde entra o gerador. O que é o gerador? A gente tem até um modelo aqui que é aberto, que dá para ver. É basicamente um motor a diesel, que ele vai transformar esse diesel em energia elétrica. E essa energia elétrica que vai ser distribuída para o barco para abastecer todos os componentes, assim como abastecer os próprios carregadores que vão dar energia para a parte DC do barco, né? Todos os geradores da Caminhos Onan trabalham exclusivamente com diesel e a grande vantagem dele em relação ao diesel, tanto o baixo consumo de potência de combustível, é um gerador que tem um menor consumo do mercado e além disso ele participa dessa EPA Tier 3, que é uma regulação em termos energéticos de garantir que ele tenha o índice de emissões bem reduzido. Então, além de ter o baixo consumo, ele tem nível de emissão bem baixo. E principal, ele tem um sistema de proteção para derramar óleo na água. Então, os geradores Caminhos Onan têm todo o sistema de tratamento e proteção para, de maneira alguma, gerar qualquer tipo de dano para o meio ambiente. Porque imagina, a coisa mais desagradável é você estar no seu momento de lazer, final de semana, com o barco parado, muitas vezes com os amigos, familiares, fazendo um churrasquinho na popa, começa a água ficar toda turva, com óleo, com cheiro, com fumaça. Então esse tipo de situação a gente não tem quando utiliza os geradores da Caminhos Onan. A questão, inclusive, de geração de energia, nós notamos que existem tamanhos diferenciados, né? Tamanhos diferenciados, isso mesmo. Esses tamanhos diferenciados é exatamente por a necessidade de geração de energia que foi projetado para aquele tipo de necessidade, é isso? Exatamente, é igual os motores, né? Eu tenho motores de popa de 100 HP, 300, 400, 600, para atender portes diferentes de embarcações. Assim como então nós temos geradores desde 5 kVA, 9, 21, enfim, até 99 kW, que atendem o maior tipo de mercado, a mais variedade de mercado possível. E por que são esses modelos diferentes? Nós temos um time de engenharia especializado que trabalha junto com as engenharias dos estaleiros para dimensionar essa capacidade do gerador. Então o que nós vamos olhar? Quantos ar-condicionado tem?
quantas televisões tem, enfim, toda a parte elétrica do barco, nós pegamos essas datasheets, vamos dizer, essas listas de equipamentos e dimensionamos para os estaleiros quais os modelos mais recomendados, com base nas normas americanas, enfim, de trabalho. Outro ponto, apesar de não fazer parte dessa resposta, é que eu acabei esquecendo de comentar. O índice de ruído desses geradores é muito baixo. Isso faz uma diferença muito grande. Porque quando você está na praça de máquina com a tampa fechada, você está do lado de fora ali, curtindo esses momentos, você mal sabe que o gerador está ligado. Tá? Então esse é um grande diferencial também, porque algumas embarcações, alguns clientes gostam de pernoitar. E muitos pernoites serão ancorados. Então imagina você com o motor ligado, aquele barulheira. Então o Onan, ele não tem esse tipo de problema, tá? O índice de ruído dele é muito baixo. Tanto que esse modelo nós não temos uma caixa acústica. Essa tampa que temos aqui, a gente chama ela de caixa acústica. Então essa tampa a gente coloca justamente para mitigar esse ruído que é natural ele fazer, mas mitiga muito. Então assim, o índice de ruído dele é bem baixo. E dentro dessa geração de energia, como você está dizendo, e a qualidade dos geradores, para manter essa energia estabilizada, né? Exato. Ou seja, porque eu vejo muitas vezes as pessoas com os barcos com a tomada de cais, né? Isso mesmo. E me corrija, porque eu acho que aquela energia que vem do cais, ela não é tão estabilizada como a gerada por um gerador que já foi projetado para aquele tipo de consumo. Exato, exato. Isso mesmo? Infelizmente no Brasil a gente tem uma deficiência muito grande de infraestrutura em grande parte das marinas, principalmente nos momentos de verão, que é onde todo mundo vai usar o bar. O que acaba acontecendo? De repente você quer ligar um ar-condicionado com um barco na tomada de cais, quer ligar uma VAP, quer ligar, enfim, uma série de equipamentos, e a rede elétrica não tem essa infraestrutura para manter um 220 estável. O que acaba acontecendo muito para a gente, principalmente nos barcos maiores? O cliente liga, meu ar-condicionado não está funcionando. Ele vai ver porque está dando 180 volts na tomada de cais. Então, nestes casos, a gente acaba fazendo o quê? Orientando ele para que seja feito a transição para o uso do gerador, para que não seja da tomada de cais. Então, inclusive a gente tem esse nível de informação nas telas da Remarini com o monitoramento, que ele já indica em que momentos ele faz essa transição de cais para gerador para garantir essa energia. Em resumo, todos os barcos eles têm que ter um consumo planejado a partir da engenharia, né, em conjunto com você, a engenharia do estaleiro, para que isso tenha o máximo de conforto e a maior segurança para o proprietário. Exatamente. E assim, a marina, independente de qual for, quando você tem a tomada de cais, ela tem a limitação do quanto ela suporta de energia ali, até mesmo por limitação do disjuntor, que é o dispositivo que vai liberar, vamos dizer, uma capacidade para o barco. Só que a própria incapacidade da parte elétrica, distribuição e tudo mais, acaba que a mesma potência que você deveria ter não tem. E aí depende de você ligar algum dispositivo que consome, cai tudo. Então vai ver justamente porque teve alguma coisa, algum consumo excessivo e a tomada de cais não tem essa funcionalidade do gerador de adaptar e acelerar para que ele mantenha a energia estável na saída. E aí pessoas até falam assim, mas não tem problema eu conectar no cais porque está 180 volts e só queima se ultrapassar. Não, você tem queimas tanto com alta tensão quanto com baixa tensão. É que alta tensão pega fogo, fica aquele cheiro todo. Baixa tensão é uma morte silenciosa. Você não tem visibilidade do que aconteceu, só que está todo queimado. E aí para isso nós temos o laboratório em São Paulo, que tem uma série de técnicos que eles analisam circuitos impressos. Então, sei lá, por alguma aventura queimou uma placa de qualquer sistema que você tem a bordo e foi fornecido por nós, a gente tem essa capacidade de analisar todo o circuito elétrico e reparar os componentes que foram danificados. Agora, a questão da manutenção, é claro que antes vem a preventiva, né? Sim. E depois a que seja quando houve realmente uma necessidade por uma quebra maior. Mas no caso
você pode dar alguma dica para quem está nos assistindo, para que ele consiga manter uma máquina como essa por uma longevidade maior, ou seja, que não tenha problema? Porque eu já vi que ela foi feita para não dar problema. Exato, né? exato. Mas tem alguma dica? Você pode dar para o pessoal alguma... Olha, é muito simples realmente o processo de manutenção. Ele se dá por tempo de uso do equipamento. Então, a primeira manutenção a gente faz com 50 horas. Nessas 50 horas, a gente vai basicamente fazer uma inspeção visual do equipamento, ver se está tudo de acordo. Vamos fazer o acionamento dele, ver se ele está todo estável, se está, enfim, com nenhum indício que houve alguma alteração desde o momento que fizemos a entrega. E daí em diante, a cada 200 horas. Então, a cada 200 horas de uso do equipamento, a gente vai fazer a manutenção. Então, assim, a dica é olhar o nível de óleo dele, ver se ele não apresenta nenhum código de falhas. Ele tem o orímetro aqui, nesse próprio botão, ele tem a indicação de falha que aconteceu. Então, assim, sempre que houver qualquer problema com a geração, o que a gente pede? Dica, faça um vídeo olhando o código que está piscando aqui nessa tecla. Porque aqui a gente já vai saber o que pode ter acontecido. Então, em muitos dos casos, quando acontece qualquer coisa com o gerador, o marinheiro faz um vídeo na hora, faz uma chamada de vídeo, a gente por telefone já resolve grande parte dos problemas, porque geralmente é alguma coisa de combustível que está ruim, ou obstruiu o filtro, ou bateria está com nível baixo para ele dar partida, está frio, alguma coisa nesse sentido que rápido a gente mata. Então, vamos fingir que você não trabalha com a Marine Express e você não vende Onan, tá? Se você, no seu barco, você fosse comprar um gerador, por que você não compraria um nacional? Muita diferença. Eu acho que o principal, João, é questão de ter a estabilidade de fornecimento de energia. Mas um outro muito grande, que inclusive a gente acaba trocando muito desses geradores, tá, para os clientes, porque o nível de ruído é muito grande e vibração é muito grande. Não são palavras minhas, mas muitos dizem, cara, eu estou usando o meu barco no meu momento de lazer ali, parece que eu estou com um trator ligado do lado. E acaba incomodando. Se não incomoda o dono do barco que está com esse gerador, vai incomodar o barco do lado, vai incomodar o outro barco do lado, porque mesmo com o som ligado, parece que está com a máquina de lavar ali, batendo roupa o tempo todo. Imagina o uso. A gente tem poucos momentos de desfrute de momentos tão especiais, e nesses momentos, pelo menos para mim, a minha preocupação de maneira alguma pode ser energia. Pode ser energia no barco, não pode ser que eu não vou ter o som ligado, o gerador, a máquina de gelo para tomar um uísque, você entendeu? Então, assim, para mim é vital que eu tenha uma garantia de energia e não tenha poluição para o meio ambiente, que isso é um ponto primordial, não tenha fumaça e também não tenha esse nível de vibração, porque vibração também aí acaba danificando toda a estrutura do barco. Então, um resumo é isso, ter energia, não ter incômodo do meio ambiente, não incomodar os convidados que estão a bordo e os outros barcos que estão ao seu lado também, com ruído e barulho e vibração excessiva que teria, né? E sem falar, assim, Onan, 5 anos de garantia, então eu acho que é um item tão vital para um barco que não dá nem para ser discutido, é difícil falar também. Então, se você fosse trabalhar com empresa nacional, você iria continuar comprando Onan. Iria continuar comprando Onan, com certeza, com certeza. Dentro disso que você acabou de explicar, é algo até que a gente tem que chamar muita atenção, né? Porque nós temos o hábito de pensar sempre em preço. Né? Tem que sempre pensar em preço, porque é o dobro do preço, é o triplo do preço. Só que a pessoa se esquece que quando ele necessitar, ele vai estar num local que o dinheiro dele não vale nada. Sabe por quê? Porque lá, né, tá cercado, você está onde? Eu estou cercado por água, né? Então, até para um mecânico, até para alguém fazer qualquer tipo de manutenção no seu horário de lazer, né? Isso daí eu acho que não tem preço. Não tem preço. Então, quero te agradecer. Imagina, um prazer recebê-los aqui. Explicação, tal, porque aqui é nossa proposta é que as pessoas tenham mais informações,
façam as suas análises, façam o seu julgamento, né? Para que naveguem mais. Com certeza. Porque navegar é saudável, navegar é preciso. Então, vamos navegar. Vamos navegar. Ok? Obrigado, João. Eu que te Prazerzão. agradeço.